Conforme tínhamos anunciado, estou recebendo aqui o prefeito Ivo de Lima Ferreira, secretário da Educação Nelson Eigel Geigel Filho e o procurador-geral do município, Dr. Fabiano Ribeiro. Primeiro com o prefeito. Prefeito, muito bom dia. Obrigado por vir aí, Acústica, tudo bem? Bom dia, Fábio, tudo bem? Quero saudar todos que estão na escuta desse programa, saudar o secretário da Educação, Nelson Geigel Filho, nosso procurador-chefe do município, Fabiano Ribeiro, ao Tarso também, o Fabinho que está na mesa ali, enfim, a todos que estão na escuta deste programa. Prefeito, vamos falar sobre, eu não sei bem o nome, mas é aglutinação de escolas, é um termo que eu usei, mas Nucleação. Nucleação. E a proposta da prefeitura que iniciou-se em maio, quando foi ventilado esse assunto, é de aglutinar escolas. Isso não é uma iniciativa inédita na Prefeitura Municipal de Camaquã. Há anos atrás já foi feita uma aglutinação desse tipo em outras escolas, que eu não me recordo o nome delas, e foi levantada essa proposta de poder reunir escolas que são pertos para formar um núcleo, ou seja, trazer para dentro de um mesmo ambiente alunos de diferentes regiões, com isso absorvendo boa parte da mão de obra que está lá, também absorvendo alunos que muitas vezes têm aulas com poucos alunos dentro. Eu queria que o senhor explicasse para nós sobre esse assunto, depois a gente pode falar com o secretário Nelson mais detalhadamente sobre isso. Na verdade, Fábio, e as pessoas que estão nos escutando, a média nacional hoje, por sala de aula, por professor, são 18 alunos. Nós temos 10. Então, a gente é cobrado do Ministério da Educação diariamente para que a gente tome providências. No outro mandato anterior, existia um movimento para nós fazer essa nucleação, só que depois estudaram unificar algumas turmas e para levar um pouco mais à frente. Mas agora não tem mais o que fazer. Entendeu? Nós entendemos assim, e somos cobrados pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público. Então, agora não temos o que fazer. Temos que fazer essa nucleação das escolas. E eu queria te fazer uma pergunta, Fábio. Tu sabe, em 1983, quantas escolas tinha? 1983? No município. Não tenho a mínima ideia, prefeito. 129 escolas. Aqui em Camaquã? 129. Mesmo? Hoje tem 32. 129. E agora em 2022, quantas? 32. 31 escola. 31. Eu não sabia desse detalhe, hein? E daí, como é que era antigamente, hein? Na época do governo dos progressistas, o João Carlos e o Molon, eu acho que eles fecharam umas 3 ou 4 só. O restante foi tudo fechado na época do PDT. E daí era bom, não tinha problema. Na época deles eles podiam fechar. Aí eu quero dizer para ti, para quem está nos ouvindo, que isso é uma decisão exclusiva do Executivo Municipal. Sim. Nós não dependemos nada do Legislativo, nada. Certo. Inclusive, está havendo uma interferência de poderes. Que eles falam muito da independência dos poderes, e eu quero dizer que, por parte deles, está havendo, sim, acho que cada um no seu quadrado. Sim. É uma decisão exclusiva do prefeito. Do Executivo Municipal. Certo. Faz um estudo técnico e apresenta. Esse estudo técnico foi feito, passou no Conselho ontem por unanimidade, não teve nenhum voto contra, só teve um nulo, então deu unanimidade. E para o próximo ano, se Deus quiser, nós vamos fazer essa modificação, querendo ou não querendo. A nossa vontade não era fazer, mas a lei nos obriga a fazer, porque nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que nós temos que cumprir, e essa quem responde sou eu. Sim. Por isso que são ações exclusivas do Executivo. Certo. A decisão dessas escolas especificamente, ou dessa região, o que buscou a prefeitura entender que nessa região poderia ser feita essa reunião? Na verdade, tem sala de aula com 3, 4 alunos. Né? Isso não é possível. Nas datas de hoje não é possível. Nós temos que unificar, nuclear. Sim. Então, assim, a gente fez o estudo técnico. Foi um pessoal bem técnico, competente que fez, passou pelo conselho, foi aprovado por unanimidade. Então, a escola João Becker da Querência, que é o 8º distrito,
a escola Rui Barbosa da Chacra Velha, 7º distrito, e a escola Silvio Luiz da Vila Aurora. Dessas 3 vai ficar uma funcionando. Qual escola vai ficar? A que vai ficar funcionando é a João Becker. As demais fecham. Certo. Tá? Depois no Bonito. A Otto Laufer, né, da Vila Botafogo, 4º distrito. E a escola Vicente Garcia no Bonito, no 4º distrito. Certo. Aí vai ficar a escola Otto Laufer funcionando e a Vicente Garcia vai fechar. Isso é uma notícia que eu não gostaria de dar, entendeu? Mas quem está sentado na cadeira tem que tomar as decisões para o bem de amanhã, entendeu? Nós sabemos que hoje o município de Camaquã gasta do livre, e das outras secretarias tira 22 milhões para completar a Secretaria da Educação. Além disso, nós temos um gasto de 32%. Para mim isso não é gasto, é investimento. Sim. E não é falta de dinheiro, entendeu? O nosso superávit deve de fechar 16 milhões e meio esse ano, um saldo positivo no final do ano. Só que o nosso índice estourou. Esse é o problema. E estourou por quê? Em função dos 34% que o governo federal deu para o magistério, para os professores, em função de nós ter que liberar hora extra para o pessoal trabalhar, que choveu 3 meses, não deu para fazer nada. Quando clareou, a gente liberou. Só vamos liberar hora extra dia de semana, feriado, domingo, sábado, né? Mas bote o município em dia. Então, estourou o índice da folha. É uma coisa, né, que o prefeito responde por crime de responsabilidade fiscal e tranca todos os repasses que vêm para o município caso atinja os 54,5%. Certo. Prefeito, aqui nós temos escolas de diferentes tamanhos e estruturas. Tem como vocês, o secretário Nelson, me explicar, por exemplo, o porquê da João Becker? Se a João na verdade, Becker... está todo o estudo ali, está pronto, e nós vamos deixar contigo. Tá. Eu acho que podemos. Não, eu digo, pensar assim, em ambiente físico. Na verdade, foi feita a análise do um todo, né? Transporte escolar, né? Espaço físico, professores, foi feito todo um estudo que está ali com o secretário, o estudo que ele pode até explanar para ti agora. Certo. Vocês, secretário Nelson, bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia, ouvintes, pessoal que nos assiste, bom dia, procurador, prefeito Ivo. Para nós é, de certa forma, até um alívio, né, prefeito? A gente poder estar aqui nesse espaço hoje já anunciando, né, qual é as escolas que vão receber a nucleação, né, como a gente tem dito, né? Porque nos últimos dias a gente tem tido toda essa pressão, podemos dizer assim, né, por parte das comunidades envolvidas, e a gente compreende muito bem esse sentimento, né? Mas é necessário, são ações de gestão que são necessárias serem feitas, né? O estudo contempla tudo isso, né? E mostra de uma forma muito eficiente, eficaz, aquilo que precisa ser feito para melhorar a qualidade de educação desses alunos e da nossa rede como um todo, né? A gente nunca pode deixar de salientar que nós temos 31 escolas hoje, né? A gente vai ficar com 27, mas nós temos 6 mil alunos na nossa rede, né? A gente tem mais de 600 professores, mais de 200 servidores na nossa rede municipal de educação. E a gente compreende que essas 350 famílias envolvidas diretamente que vão ter que trocar de escola, né, podem entender que é ruim fechar uma escola da comunidade, né? Daqui a pouco é ruim que o aluno tenha que se deslocar um pouquinho mais, uma distância um pouquinho maior. Mas o que a gente tem que levar em conta, né? A gente tem uma equipe técnica muito competente na Secretaria de Educação. E quando se começou a verificar a necessidade disso, por uma série de razões, né? Tanto não só da educação, mas a fim de que
que a gente reordene toda essa questão, né? O município hoje gasta 32%, investe 32% do seu orçamento em educação, né? Quando deveria ser 25%, um pouquinho a mais nos últimos anos na nossa gestão, né, prefeito? O município sempre gasta um pouquinho mais, investe um pouquinho mais com a educação, 26%, 27%, 25,5%, né? Mas a gente não pode deixar de ver que tem tantas outras questões que também o município tem que tratar, né? É saúde, é agricultura, é meio ambiente, é uma série de coisas, né? Então, tu imagina pegar 32% do orçamento e colocar numa única pasta, né? Se tivesse tudo certo, bom, tudo bem. Mas não, né? A gente tem uma quantidade maior de professores daquilo que é o ideal, né? A gente teve nos últimos tempos para cá, desde a implantação do plano de carreira, uma série de questões que faz com que esse investimento hoje ele está muito além, né? Então a gente quando tem recebido críticas, mas o governo vai tirar dinheiro da educação para investir em asfalto, não é isso. Mas a gente tem que se adequar, a gente tem que fazer as coisas como tem que ser feitas, né? O prefeito Ivo, desde a gestão passada, ele sempre se preocupa muito com essa questão de gestão, né? E é importante a gente salientar que a gestão ela tem que ser feita na hora que tem que ser feita, que é justamente para não ocasionar problemas futuros para os próximos gestores, né? Se a gestão tivesse sido feita como tinha que ser feita aqui em Camaquã, a gente não teria esse problema do FAPES hoje, a gente não teria todo esse custo que a folha, que a alíquota suplementar causa na nossa folha, né? Hoje extrapolando o índice, o limite prudencial determinado pela lei de responsabilidade fiscal, né? Então tem que se fazer gestão na hora que tem que se fazer. Sim. As coisas não podem ser empurradas, né? Se desde 2011, quando tinha sido determinado o pagamento do piso nacional dos professores, se os gestores anteriores tivessem tido esse cuidado, não digo em 2011, mas se planejado para logo em seguida resolver essa questão, a gente não tinha tido esse passivo de 50 milhões de reais de precatórios para os professores, né? Isso tudo soma e ações e medidas têm que ser feitas, e é isso que a Secretaria da Educação está fazendo. Agora, é importante salientar que é uma medida que não vai impactar na qualidade de educação dos alunos. Muito pelo contrário, ela vai melhorar a qualidade de educação desses alunos nessas localidades. Deixa eu lhe perguntar. Obviamente o estudo tem que ser feito também, não só na questão do transporte, como é que vai ser o transporte escolar para o próximo ano, mas também da estrutura física. Precisará a escola João Becker ou Otto Laufer receber alguma alteração física, secretário Nelson? De imediato não, tá? O que o estudo apontou nessas duas nucleações, né? Núcleo 1, núcleo 2, né? A escola João Beckel tem total capacidade de receber os alunos, tanto do Rui Barbosa como do Silvio Luiz. Ela consegue atender esse grupo de alunos no prédio que está. Melhorias vão ser feitas? É evidente que melhorias vão ser feitas, né? Mas não precisa se construir nenhuma sala de aula para atender os alunos. Não. Vai ser feito melhorias como são feitas melhorias constantemente nas nossas escolas, né? Então, a escola João Beckel tem a capacidade de receber todos os alunos, essa nucleação através do João Beckel, certo, englobando o Silvio Luiz e o Rui Barbosa, é tranquilo ali. Por que o João Beckel, né? Porque o João Beckel, primeiro, ele é mais central, e aí entra a análise do estudo, né? Ele é a mais central das três, né? Porque aí a distância entre o Rui Barbosa e João Beckel, entre Silvio Luiz e João Beckel, são distâncias de 4,5 km, 5 km, 8 km no máximo, né? Então, o estudo também identificou que, sendo no João Beckel, o menor impacto possível para o transporte escolar desses alunos, porque o que é importante as pessoas entenderem, que o nosso transporte escolar ele é feito de forma individualizada, cada aluno, né, atendendo a legislação naquela do 1 quilômetro, que ninguém pode andar mais do que 1 quilômetro da sua casa para receber o transporte escolar. Então,
vai impactar muito pouco, não vai ter grandes Fala mudanças em custo ou não, trajeto? não, eu falo em trajeto, o aluno, né? O aluno não se prejudicar em sair da escola em que ele está para ir para outra, né? Certo. São distâncias pequenas, né? Isso também acontece no núcleo 2 lá. E por que o Otto Laufer, né? O Vicente Garcia também poderia atender as duas escolas na quantidade de alunos, né? Mas o Otto Laufer, ele tá com uma estrutura melhor, ele tá com uma estrutura mais adequada, né? Ele tem um pátio, uma quadra esportiva que pode contemplar perfeitamente para essas atividades esportivas dos alunos, né? Então o Otto Laufer também não vai ser necessário construção de nenhuma sala de aula nova no Otto Laufer para atender os alunos do núcleo 2. Não, melhorias vão ser feitas, algum ajustezinho aqui e ali. E em relação ao transporte escolar, também, né? O Otto Laufer é o que contempla o menor impacto, as crianças não vão precisar andar muito, não vão poder ficar muito tempo dentro do ônibus para ir para o Otto Laufer. Vamos... Integral, entendeu? Sim, De manhã e à tarde, hoje funciona em meio turno. Isso. No núcleo 1 a gente mas tem... não integral do aluno ficar o dia inteiro na escola. Não, é 2 turnos. Não, é dois turnos, um de manhã e outro de tarde. Sim, não, é que turno de tarde. integral, prefeito, é quando tu tá de manhã e fica até de tarde. Mas sim, será funcionado em 2 turnos. Isso. 2 turnos, porque no núcleo 1 hoje, Fábio, só para compreender, né, as escolas do núcleo 1 ali, elas funcionam somente num turno. Sim. Agora o João Becker vai ser em 2 turnos, de manhã e de tarde. Sim. O senhor tem um estudo para me alcançar aí? Que eu pudesse... Eu não trouxe uma cópia para ti, tá? Mas eu posso prefeito, mandar. tem uma cópia para mim? Não, mas eu mando no e-mail. Não, só para a gente avaliar. Bom, eu pergunto aqui, mando no e-mail, tem uma pergunta aqui. O que vai acontecer com os 3 prédios que não terão mais uso para a escola? O que pode ser feito? Foi pensado aí. Não, o que Foi pode feito, ser foi feito? feito. Várias A coisas. gente quer colocar à disposição da comunidade, entendeu? Vamos dialogar, conversar. Nós podemos botar uma unidade de saúde no interior, nós podemos levar serviços sociais, né, também para dentro dessas escolas, fazer para que a comunidade possa também decidir, definir o que vai ser feito, que seja melhor para eles. Isso é um diálogo que vai ser aberto. Essa conversa, então, será feita agora a partir dessa decisão. Isso. Porque são prédios que pelo que eu sei, né, prefeito, e pelo que nós vimos, são prédios extremamente bem conservados. Sim, tem claro. inclusive equipamentos como ar-condicionados, lousas, essas coisas que foram colocadas nas escolas, né? Exatamente. Então a gente não quer prejudicar as comunidades em tirar aquele equipamento que está lá, como ar-condicionado, quer que a comunidade use aquilo ali, entendeu? E eu acho que é uma saída boa, assim, né? Levar serviços que vão atender eles lá naquela comunidade. Não é uma vontade nossa fazer isso aí, mas nós somos obrigados a fazer, senão amanhã será muito pior. Certo. Eu sei que vocês vão remanejar, a ideia é remanejar professores, diretores, vai ter 3 diretores a menos nesse processo, tem algum impacto financeiro para a prefeitura nessa aglutinação? Bem significativo. Bem significativo. Né? Primeiro porque a gente vai ter, nesse remanejo de professores, uma quantidade de professores que vai, vamos dizer assim, para a população entender, sobrar, né? Sobrar para serem redistribuídos nas outras escolas, onde tiver demanda. Por consequência, a gente diminui o número de contratos que a gente tem, vários contratos, que a gente tem contratos temporários, né? E por que contratos temporários, né? São contratos feitos para substituir professores que têm algum tipo de licença. Diminuição dos contratos e dos CRETs, né? O que é o CRET? O CRET é a convocação, né? Então, o servidor ele tem uma carga horária, a gente convoca ele para ele dobrar a carga horária, ou não necessariamente dobrar. Então, isso tem uma diminuição de um custo muito grande em relação, principalmente, a pessoal, a despesa com folha de pagamento. Sim. Doutor Fabiano? Bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia, prefeito, bom dia, Nelsinho, bom dia, Fábio, Tarso, e, sobretudo, um bom dia especial a todos que nos ouvem. Só para contribuir aqui, essas 3 escolas que serão
terão suas atividades encerradas para aglutinação, seria R$ 3.429.165. O custo delas para o município é esse. Isso anualmente? Anualmente. Eu preciso deixar claro aqui que ao longo de todas as reuniões, né, Nelson, a equipe técnica, que teve não só uma articulação financeira e de recursos humanos, mas, sobretudo, a articulação pedagógica como seu pilar, que sustentou isso, ou seja, só foi feito isso não pela economia desses 3 milhões, eles virou secundário. O primeiro ponto que foi analisado é, isso vai impactar, vai melhorar, vai piorar? Sim, vai melhorar. Alunos, turmas com 3, 4, 8 alunos vão começar a conviver melhor, vão ter atividades esportivas que não poderiam ter com uma turma de 3 ou 4 alunos, vão ter a possibilidade de evoluir na questão dos eventos pesquisas, a questão também das invernadas, tudo isso facilita quando tu tem um maior grupo. Bom, mas depois disso decidido, nós... Só vou trocar o microfone aí que está dando uma falha nesse. Depois disso decidido, Fábio, aí começamos a analisar os aspectos econômicos. São 3 milhões, eu repito, então, R$ 3.429.165 era o custo anual de cada uma dessas escolas. Sendo que dentro disso daí tinha um universo de R$ 2.546.000 que eram de despesa com recursos humanos. Esse pessoal, remanejado para outras escolas, acaba nos possibilitando liberar os contratos temporários lá na ponta. Isso se reverte em otimização dos profissionais, só para falar em valor. Eu não tenho um número dos profissionais serão remanejados, só para ter uma... O senhor fala em diminuição de contratos, né? E esses contratos, quer dizer, são pessoas que estão sendo contratadas sem concurso público, é isso, né? Sim, o restante são... Chamamento. Isso. Então esse número remanejado acaba se otimizando o mesmo recurso para aplicar melhor para a saúde. Não se está se falando em economia, mas sim em otimização dos recursos para aplicar ali mesmo. Como bem falou o prefeito, afinal de contas, nós estamos investindo dinheiro na educação, mas em alguma ponta isso falta nas outras secretarias. Não, tá certo. Vamos fazer o seguinte, são 9h41, cumprir um break aqui, eu fico com o prefeito municipal, com o secretário de saúde, o secretário de educação e o procurador-geral do município, e vamos desdobrar essas decisões aí da prefeitura municipal. Então, um rápido intervalo e já voltamos aqui na Acústica FM. Estou recebendo aqui o prefeito Ivo de Lima Ferreira, o secretário Nelson Eigo Gaigo Filho, secretário da Educação, e o procurador-geral do município, Fabiano Ribeiro. Eu agora vou no segundo momento, já o prefeito e o secretário já confirmaram, então as escolas que ficarão nesse nucleação serão a João Beckel e Otto Laufer. Como disse o prefeito, o Conselho Municipal de Educação aprovou por unanimidade ontem essa decisão. E... Eu posso fazer só um parênteses, né? Pode, Nelson. Só para deixar coisa bem técnica. O conselho, qual é a função do conselho, né? O conselho ele analisa se a Secretaria da Educação agiu dentro da legislação naquilo que lhe compete. Compete ao executivo, ao município, poder executivo, o fechamento de escolas ou a cessação de escolas, como diz a legislação, né? O conselho não pode dizer assim, vocês não pode fechar, ou não, isso não cabe ao conselho, né? O conselho tem que analisar o aspecto legal da situação, foi isso que o conselho fez ontem, né? Então ele recebeu toda a documentação que nós enviamos, verificou que sim, o estudo tá aqui, foi feito os outros requisitos, a comunicação para a comunidade, aquela coisa toda, os requisitos que a lei determina, ok. E aí é onde teve essa aprovação unânime do Conselho. O Conselho vai emitir agora um parecer em cima do estudo feito, provavelmente, talvez tenha alguma consideração, alguma sugestão, alguma situação. Mas é só para... né? Para a gente não criar problema com o Conselho, né, prefeito? Tá, não, mas tudo bem. Vamos tocando ficha aqui só para nós ganhar tempo. Aqui eu tenho mais uns minutos para conversar. Eu tenho uma pergunta aqui, eu estava tentando entender a pergunta, comprida até, mas diz o seguinte, a pessoa disse que vai fechar a escola Rui Barbosa,
as crianças vão ir para o Érico, como no primeiro ano, tem 18 alunos e tem professora para ensinar. Aqui eu pergunto o seguinte, as crianças que estão numa escola que vai ser encerradas as atividades, ela pode escolher para onde ir ou ela terá que ir para a escola onde a prefeitura determinar? Não, ela pode ir, né? Pode escolher? Não, daqui a pouco está mais perto do Érico do que o outro. Sim. Só não pode passar para uma escola e ir para outra. Tem que ir para a escola mais próxima que tem. Isso. Então, como aquela isso região... É um crime. Tu passar com o aluno pagando o transporte escolar por uma escola e levar para outra. Não, daqui a pouco tem um irmão que estuda na Érico e já aproveitar o transporte para lá, eu digo assim. Nesse caso sim, porque o estudo também fez essa análise e enxergou isso, né? É bem possível que alguns alunos do Rui Barbosa possam, ao invés de ir para o João Becker, possam ir para o Érico. Sim. Ou até, dependendo de onde mora, porque o interior é muito, né? O pessoal mora, né? Daqui a pouco eu tenho mais chegado para um lado. Bom, o estudo chegou a apontar também que é possível que alguns alunos do Rui Barbosa possam ir para o Otto Laufer. Ô, Nelson, aqui tem uma colocação aqui, bem assim, ó. No primeiro ano, lá na Érico, tem 18 alunos e tem uma professora para ensinar. E uma monitora que, às vezes, quando a professora não vai, é o motorista do ônibus que dá aula para minha filha. Chega e diz, mãe, hoje hoje a professora não foi, quem deu aula foi o Rodrigo. Acho que é motorista, diz que é motorista. Eu queria ver com o prefeito Ivo se isso é certo, as crianças não estão aprendendo nada a fechar a escola. Tem alguma vez que motorista, alguma pessoa fora da escola, dá aula? Ou ficar... A direção da escola, ela tem a autonomia para fazer essa gestão dela, inclusive a pedagógica. Sim, né? Eu não tenho conhecimento... Motorista de ônibus não, não, né? Evidente que não. Okay. Eu não tenho conhecimento dessa situação e... Tá, mas tá bom, o pessoal aqui está escrevendo. O ouvinte pergunta, isso é no Formoso. A questão das estradas, aqui pergunta sobre chuva e coisa... Ou vai haver algum trabalho, prefeito? Aí já já está sendo feito todo um trabalho lá. O que aconteceu? Naquele dia que o pessoal da Vicente Garcia e da Otto Laufer vieram aqui na prefeitura, que a gente recebeu, explicamos tudo, tivemos uma conversa de mais de 2 horas. Eu chamei o secretário do transporte e o secretário adjunto, tá? E daí disse assim, ó, amanhã ou depois da manhã, o dia que o presidente do CPM da escola Otto Laufer quiser sair com vocês e mostrar tudo o que precisa ser feito. Isso já foi feito, o pessoal já está trabalhando naquela região e nós vamos fazer tudo o que precisa ser feito em termos de estrada e de infraestrutura. Aqui o pessoal da escola Santo Antônio, lá da Capelinha, tá? Pergunta o seguinte, são perguntas, tá? Sim. Caso a escola desativada não utilize os equipamentos como ar-condicionado, poderiam ser repassados esse equipamento para outras escolas, como o caso da Capelinha, da Santo Antônio na Capelinha? Eu acredito que poderia sim, de uma vez que a comunidade não vai usar, né? Que vai ter, nós vamos usar 50% do prédio para isso, para aquilo, aquele outro, vai sobrar 10 ar-condicionado. Por que não fazer a transferência? Isso, fazer a redistribuição, né? O aproveitamento do equipamento, que é aproveitamento também de dinheiro público, né? Patrimônio público, né? Aqui tem uma colocação aqui, eu vou ter que dar uma olhada. Sou o Luiz Antônio, moro na Vila Aurora. Na ata do conselho demonstra sobra no caixa. Quem são os conselheiros? Alguns deles são FGs ou tem gente CC no Conselho de Educação? Não, CC não pode participar do conselho. CC não pode, só FG. Então tá. Não, nem FG, cara. Nem FG. Não, dependendo pode ser quando a indicação verdade, é do executivo. Tem várias entidades que representam o conselho. Por exemplo, o Daniel representa o SESC, ele é do conselho. Isso, as escolas privadas. O Adão Matos, ele é presidente é o representante das associações de bairro. De bairros, ele é um dos representantes. Isso. Então são quem... Tem representante do CPM, tem representante das escolas municipais, escolas estaduais. Um contraponto aqui sobre o motorista, diz o motorista que estão falando dá aula no Érico. Ele é professor formado. Não sei se pode ser formado. Pode ser. Bom. Motorista e professor, não sei. Perfeito. Uma questão que eu percebi aqui do pessoal que esteve falando conosco e onde o Valério veio que esteve estando, eu sei que a conotação, o senhor foi muito prático no que falou aqui sobre a questão disso, mas é tudo o ambiente escolar onde famílias inteiras se criaram. Ambiente, eu digo, não é um prédio,
Sim. É o núcleo, é as festas, é a interação, a sociabilização das famílias. Este ponto, isso também me chocou bastante. Eu contei aqui, um homem formado veio aqui. Eu sou bem sincero em te dizer, Fábio, a escola que eu estudei está fechada há muitos anos. Isso são coisas que acontecem, entendeu? Por exemplo, assim, ó, a gente teve um diálogo com todas as escolas, todos os CPM das escolas e pais de alunos que foram nos procurar, a gente recebeu, dialogou, conversamos, explicamos, né? E daí, mas o problema é que a coisa ficou politizada, entendeu? Politizaram um assunto que não deveria. Isso aí não pode acontecer, cara. Sim, mas eu penso o seguinte, isso prefeito, as próprias comunidades, as próprias pessoas da comunidade nos falam, não é nós que estamos falando. Mas eu pergunto ao senhor assim, o vereador, olha aqui, agora o vereador ir de casa em casa, eu lhe entendo assim como o senhor, e aí que é importante o pessoal entender. O prefeito é o único, junto com o secretário, mas é o único sujeito numa prefeitura que, se caso der um problema na conta, o patrimônio dele está em risco. Concordo plenamente com o senhor e sei que isso aí, muito ex-prefeito pago do seu bolso dos advogados para tentar se defender anos depois de um problema. Não vou tirar a razão do senhor quanto a isso. A questão toda é que quando tu fala num movimento desse, tu mexe com muitas coisas, claro, né? A gente sabe, E eu, pelo menos isso, que eu percebi, prefeito, por aqui, isso que eu disse, eu não gostaria de fazer, mas a situação nos obriga, mas entendeu? o que eu mais notei nesse processo é que poucos vereadores se mexeram para fazer politicagem com esse assunto. Claro, são poucos. E assim, ó, muita gente diz, mas o prefeito não quis receber os vereadores. Eu recebo os vereadores. Agora, juntamente com a turma que está, né, já furioso em função daquilo ali. Sim. Se eu recebo os vereadores, aí sim, aí dá problema. Eu pedi para nossa produção, prefeito, porque tem tanta coisa que os vereadores se metem e participam. E eu liguei, nós pedimos para a produção ligar para todos os vereadores de Camaquã. Eu estou sabendo. Para saber a opinião deles. Sim. E o que mais me surpreende é o seguinte: a maioria dos vereadores não tem opinião. Não, mas não é uma coisa do legislativo. Opinião. O senhor tem toda a razão. Quem decide é a administração. Mas eu digo, não tem opinião. O que mais me chama a atenção, e eu faço isso como uma... assim, o vereador ele não quer se manifestar numa coisa que pode daqui a pouco dar um problema para ele, constranger ele. O senhor está aqui de corpo presente com o secretário, dando a decisão da prefeitura em função de vários argumentos. Mas assim, Fábio, vou te falar uma coisa. A gente tem reunião quase toda semana com a base. Tudo a gente explica para a base. Tudo. Só vai acontecer isso. Só que quando chega lá na tribuna, eles esquecem de tudo aquilo que a gente falou. Para eles, o quê? O senhor fez a sua parte. Orientar, né, e esclarecer para a população, para a nossa comunidade, o que está acontecendo, ou o porquê dessas ações. Entendeu? Só que nós fizemos isso. A questão da política, porque não cabe vereador, não decidir sobre o fechamento Não, isso é coisa do executivo. Saber o seguinte, o que o vereador pensa disso? Porque tem muito vereador que tem voto no interior. Claro. Né? Que ganhou o voto e vai pedir voto daqui a 2 anos lá. Sim, mas Aí a produção ligou: vereador, qual é a tua posição sobre o fechamento da escola? Não tenho opinião. Entende? Mas outros, assim, aí eu vi o seguinte, né? Como isso é interessante, e eu falo para o senhor que é o seguinte: o nosso Congresso Nacional está acontecendo a mesma coisa, prefeito. Os deputados que poderiam estar ajudando a gente em algumas coisas se omitem por causa de questões, assim, muitas vezes políticas, por falta de emenda. E eu lamento isso porque esses vereadores que estão dizendo que não sabem, eles vão ter que, uma hora dessas, enfrentar a conversa aí no interior, numa festa. Vem cá, mas qual é a tua posição? Mas tu vê que não é eu que decido. Não quero. Não é tu que decide. Vereador, infelizmente, eu fui vereador, infelizmente, prefeito. Vereador não tem poder a não ser no orçamento para mexer. Isso, né? A função real do vereador tu fosse vereador, eu fui 2 mandatos também consecutivos. Sim, a gente fica tem possibilidade de muita gente fazer as coisas, né? Exatamente, mas a real função do vereador é legislar e fiscalizar. Isso mas não tem opinião, sabe o que me surpreende isso? O cara não tem opinião, né? Sabe, Fábio, a contribuição que eu posso dar para ti, assim, a gente ficava fazendo essa análise lá dentro quando dizia assim, mas só um pouquinho, tem todo o aspecto do emocional, a vinculação afetiva das pessoas com o prédio.
Mas a partir do momento em que o poder público tem como função princípio entregar o serviço e cuidar uns índices, não só qualitativos, quantitativos, mas também qualitativos, da educação do município, isso aí tem que sobrepor a questão desses aspectos. Claro, mas é por isso que o prefeito diz, reúne a bancada e diz para a bancada, nós vamos fazer isso por causa disso. Por isso que o gestor tem que tomar essas decisões difíceis e agir como o adulto da sala. E eu até concordo contigo plenamente que os nossos vereadores, todos vereadores, todos em situação, possam ter e devam ter opinião. Agora, a irresponsabilidade frisada pelo prefeito é que aquela natural angústia que o pai tinha de ter o seu filho botar num transporte para daqui a pouco ir para outra escola, num município que sangra em todos os invernos, com seus 3.600 quilômetros de tradição. É isso, o nosso município tem que saber. Camaquã tem 3.600 quilômetros de tradição. E ainda no século XXI ainda tem que patrolar a cidade. Mas vamos lá. Aí o pai que tem aquela natural angústia, ele ainda é instigado. Porque uma coisa é ter posição, outra coisa é ser instigado, aproveitado politicamente naquele momento. E aí, sabe o que acontece, Fábio? Tem mais um detalhe. Não só os pais que vão ter que gerar uma nova comunidade, e aí começam a se distanciar, claro, como as próprias crianças começa a criar aquela blindagem de mas agora eu vou ter que embarcar no ônibus e enfrentar o novo. Aquilo que seria temeroso, natural, as crianças acabam sendo jogadas para dentro dessa situação. E por isso o reclame... Bem colocado. Isso o reclame da irresponsabilidade para usufruir politicamente aquilo que não era para ser. Tu sabe que o jogo funciona assim, né? Infelizmente, ela funciona assim. Por isso que temos que ser o adulto da sala, discutir, interromper, tá certo. E pular por isso. A visão de um gestor que diferencia aquele que tem coragem ou daqueles que esperam e vão jogando esses problemas para debaixo do tapete. Exatamente. Mas eu queria trazer esse assunto para vocês assim, porque eu fiz um relato aqui de todos os vereadores que foram consultados e eu lamento, sim, porque eu lamento não é aqui em Camaquã, viu? Eu lamento lá em Brasília a mesma coisa. Nós estamos falando sobre a BR-116, a duplicação da BR-116. Olha, se eu disser para vocês que é capaz de 1 ou 2 deputados entrar na audiência pública para tratar de pedágio, porque eles não querem se meter nessa confusão. Eles querem tirar o louro, porque se eles for contra não sei o quê, daqui a pouco não vem emenda parlamentar. E esse é o problema de nós enfrentamos politicamente. Bom, mas eu acho que assim, o assunto tem que estar superado. O prefeito está aqui de corpo presente, né? Brinco nisso, dizendo sobre uma definição da prefeitura, do governo. O Nelson já esteve aqui outra vez, nós trocamos várias sugestões, ideias aqui. O pessoal está participando aqui do programa, está aberta a live, então quem quiser acompanhar a manifestação do pessoal pode se manifestar. Nós somos hiperdemocráticos sobre isso, de ouvir as pessoas. Eu agora vou tentar traduzir algumas das perguntas, algumas das coisas, mas assim, como a decisão já está tomada, não há volta atrás. Não tem volta atrás. Inclusive, Fábio, uma coisa que nós gostaríamos também de falar é sobre o decreto que nós publicamos ontem de contenção de gastos do município. Né? Que, um exemplo, tudo o que a gente falou não é falta de dinheiro. Tá? O município vai fechar com 16 milhões e meio positivo o ano. Sim. Tá? Não é falta de dinheiro, é falta de índice para a folha de pagamento. Esse é o nosso problema. Então, a gente está tomando algumas medidas agora a partir de 1º de novembro até o final do ano. Novembro e dezembro. Temos cortando licença-prêmio, né? CRET, horas extra, CC, enfim, é uma série de mudanças que nós temos fazendo para virar essa curva. Nós temos que virar essa curva. Porque se nós continuar crescendo... daqui a amanhã não vai nem ser repassado mais recurso para o município. Esse é da despesa, o senhor fala. Não, a folha de pagamento. Sim, a folha. Isso, com a folha. O FAPES. Hoje nós pagamos 1.600.000 por mês de algo que foi o governo, antes do ano 2000, que descontava dos funcionários e não repassava para o INSS, para a instituição. Hoje nós estamos pagando essa conta. 1.600.000 por mês. Onde tem 10 milhões desses 22 da educação
que é da lei complementar. Então, assim, ó, não é fácil, sabe? Né? Tu tá ali, né, com o teu patrimônio em risco, correndo o risco de responder um processo, né, e até de ir para cadeia, porque não? A lei de responsabilidade fiscal bota o cara na cadeia. Doutor Fabiano, tem alguma coisa Então tem que ter acrescentar muita sobre responsabilidade. Esse decreto, sim, só para nós encerrar essa parte? Na verdade, esse decreto, ele visa, é uma imposição dada ao prefeito pela lei de responsabilidade fiscal, mas eu só precisava dizer que essas ações, elas são necessárias por conta de um contexto que não foi nós que criamos. Nós entramos atingimos mais da metade do orçamento hoje está dispensada para gasto de pessoal por uma situação histórica. Agora, no ano de 2017, quando o prefeito ingressou na prefeitura, a gente alertou ele, olha, vamos lá, se nós não resolvermos o problema do piso do magistério, teremos problemas graves. Ele articulou politicamente, tecnicamente, junto com os professores. No finalzinho de 2019 veio o nosso plano de carreira para implementar o piso, no que fomos projetando um aumento de 6% na média dos últimos anos, e quando chegou no início do ano veio 12% com o aumento do piso do magistério. Tenho que fazer aqui a ponderação clara ao nosso professor, todo o respeito e todo o reconhecimento de que merecem esses valores. Não estamos colocando aqui os professores como o bandido da causa, digamos assim. Sim. Porém, no ano seguinte, 14% veio de aumento, e é o governo federal que impõe esse aumento. Depois tivemos 2 anos de pandemia com tudo congelado, e em 2022 o governo federal anuncia em 33% de aumento para o piso do magistério. Somado a isso, essa despesa do FAPES que o prefeito acabou de dizer, 1.600.000, 1.400.000, 1.600.000, vocês têm uma variação que nós gastamos mensalmente, chega a 18 milhões por ano, ela que o tribunal não considerava ela como despesa pessoal, trouxe para dentro do índice. Então, nós já sabíamos no início do ano, quando fizemos esse remanejamento, que de pagar em 3 meses de forma retroativa o piso, em que muitos municípios não estão pagando esse piso do magistério, 80%. Nós assumimos esse compromisso e pagamos. Agora chegou a conta. Precisamos tomar medidas. Vamos dar esse primeiro passo. O prefeito tem a coragem e a sabedoria de que não podemos deixar o nosso município virar o que virou, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, que perdeu completamente a capacidade de investimento. Então, neste cenário, Fábio, que vem corte de CRET. CRET, que é só para CRET é convocação para o regime especial de trabalho. Ou seja, tu pega um servidor que já tem uma carga horária de 20 horas e que ele ali já tem um salário mais elevado por conta dos seus planos de carreira, e tu dobra a carga horária. Sim, e CCs, Fabiano, como é que está o número de CCs da prefeitura? Vai ser diminuído? CCs, Fábio, eu preciso te dizer isso, não como agente político, mas posso te agir como porque existe uma falácia muito grande nisso. Hoje eu imprimi a lista da última folha. O gasto total de CCs custa R$300 mil. Isso, num cenário, ele não é o impactante. O prefeito tem a obrigação moral de dar o exemplo, e já fez. Então, agora está saindo uma boa leva de CCs no início do mês de novembro. Mas isso muito pelo aspecto moral, para dizer assim, estamos cortando a carga. Agora, isso não é o que representa o volume de gastos que vai salvar a lavoura num universo de 50% de um orçamento de 200 milhões. Eu estou recebendo aqui do diretor da escola, Érico Veríssimo, o Batista, está me mandando os diplomas da pessoa que foi citada agora. Eu tenho que trazer o nome, inclusive, completo, tá? Que é o Rodrigo Soares Queiroz, que foi citado por uma ouvinte, de que ele adentra na sala de aula para dar aula quando a professora não vai. Ele está mandando aqui os currículos dele, os diplomas do Rodrigo, e eu fiz a pergunta se ele é professor, contratado e motorista. Ele disse que ele não é contratado. Eventualmente, quando o professor não vem, por questões de saúde... Ele quebra o galho ali. Ele quebra o galho, mas ele é motorista. Tá tudo certo. Não tem. O pessoal adora criar polêmica onde não tem, né?
É uma situação... Não, eu só pergunto, É uma situação excepcional quando, por um motivo ou outro, em razão desse inverno, desse monte de chuva, porque várias vezes não foi possível chegar, provavelmente a professora não foi na aula e para não ficar os alunos ali sem atividades, o Rodrigo, que tem habilitação, deve ter feito isso aí, acompanhado né? Então o pessoal adora criar polêmica onde não tem, assim como alguns vereadores têm feito aí, né, Fábio, de forma politiqueira, numa situação que a gente até... É uma coisa então rara acontecer. Tá bom. Prefeito, esclarecido. Muito bem, a gente agradece aí pela participação e sempre que precisar nós estaremos aqui, né, para dialogar, para informar, enfim, para interagir com as pessoas. Nós não fugimos da raia. Se alguém publicou lá que o prefeito não quis receber, está enganado. Eu não recebi os vereadores, mas nem de situação e nem de oposição. Mas as comunidades, os CPMs, a gente já recebeu. Eu recebi todas as escolas e o Nelson também recebeu todas as escolas. E na mesma linha e tivemos um bom diálogo. Na mesma linha do prefeito, só para entender por que nem o prefeito e nem eu procuramos não receber vereadores junto com as comunidades. O assunto é entre o executivo e as comunidades escolares. O vereador só vai ali para tumultuar. Na grande parte deles só vão ali para tumultuar. Porque às vezes o pessoal, o representante da comunidade escolar ali, o presidente do CPM, do conselho escolar e tal, aí ele fica constrangido de se manifestar em razão de que o vereador está ali. Aí ele pode até achar que o vereador vai levar aquele assunto que ele quer, e na realidade alguns vereadores vão ali para fazer politicagem, fazer videozinho na frente da secretaria, para dizer que o secretário não atendeu, que o procurador Fabiano não quis atender, disse que não podia e tal. Fábio, se eu faço uma reunião contigo no meu gabinete, ou tu me convida para uma reunião, aí vai chegar uma pessoa que não foi convidada e vai querer participar da reunião. Tem sentido isso? Não tem, né? Não tem, né? Olha. Então tem certas coisas assim que cada um, como disse o prefeito lá no início, assim, ó, cada um no seu lugar. A Câmara de Vereadores faz o papel dela, o Executivo faz o papel dele, o Judiciário faz o papel dele. Cada um na sua função, na sua prerrogativa. E eu não vou permitir, Fábio, esse assunto é muito sério, envolve com sentimentos das comunidades, como tu bem mesmo falou, da situação histórico-cultural daquelas comunidades. Meu avô estudou aqui, meu pai estudou aqui, para deixar que alguns vereadores utilizem isso de forma politiqueira. Eu não vou permitir, eu já disse isso e vou continuar dizendo e vou até o fim, enquanto a gente... até o fim na implantação dessa nucleação das escolas, sem deixar esse envolvimento politiqueiro que alguns estão tentando fazer. E essas duas escolas que vão continuar funcionando, foi uma escolha técnica. Totalmente técnica. Para nós não importava quais a escola ia funcionar, é igual. Todas as 31 escolas para nós são iguais, entendeu? Mas quem tomou essa decisão foi o estudo técnico que apontou que essas duas escolas são as que estão mais preparadas para receber, né, esses alunos. Então, a gente dialogou com a população, explicamos, né, para eles e estamos aí sempre aberto ao diálogo. Certo. Prefeito, muito obrigado. Nelson, obrigado. Fabiano, obrigado.